Como memorizar vocabulário mais facilmente. Olha só, talvez você ainda não se lembre, mas eu vou te ajudar a refrescar sua memória de como foi que você construiu o seu vocabulário, suas frases em português. Você experimentou e você vivenciou aquelas palavras. Vou te dar um exemplo. Quando meu filho era bem pequenininho, meu filho mais novo, eu me lembro perfeitamente do dia que ele aprendeu a palavra azeite. Eu tive um momento eureka naquele momento e eu perguntei, eu estava cozinhando e aí ele estava num cantinho brincando perto dos armários onde eu guardava os meus temperos. E eu falei para ele, você pode por favor abrir aquela portinha e pegar o azeite para a mamãe? E aí logo em seguida eu me dei conta que ele não sabia o que era um azeite, ele nunca tinha visto. Então ele abriu a portinha, pegou um saquinho de sal e me mostrou. E eu falei para ele, não, esse é o sal. Aí ele colocou de volta. Depois ele pegou a garrafinha de vinagre, me mostrou e eu falei para ele, não, esse é o vinagre. E por último ele pegou a garrafinha de azeite, eu falei, isso, esse é o azeite. E foi assim que ele aprendeu a palavra azeite e nunca mais esqueceu, porque ele experimentou, ele tocou. Nossa, mas que difícil, eu vou ter que fazer isso para aprender vocabulário em inglês? Não, calma, não precisa se assustar. Você tem uma coisa muito, muito legal que você pode usar que já está aí imputado dentro do seu cérebro, que é a sua tela mental. E o que é a tela mental? É tudo aquilo que a gente vê na nossa televisão interna, ou seja, quando você fecha o olho você consegue imaginar, não é verdade? Essa tela mental, ela projeta figuras. Quer ver um exemplo? Eu falo para você, pensa numa zebra, e você logo pensa numa imagem de uma zebra, né? Mas não é que tem uma zebra dentro da sua cabeça, você está visualizando ela com a sua tela mental, ou seja, com o olho que a gente tem lá dentro da nossa cabeça. Na verdade, é assim que você projeta. Então você pode usar essa tela mental principalmente para visualizar algumas coisas e também para manipular essas imagens. Essas imagens podem ser manipuladas da maneira que você quiser. Lembrando que quanto mais movimento, quanto mais diferente do seu dia a dia, vai ser mais fácil você gravar esse vocabulário, né? Então o cérebro vai prestar atenção naquilo porque aquilo é diferente do seu dia a dia. Então olha só como vai ser muito mais poderoso se ao invés de você, por exemplo, vamos imaginar que você tem que aprender a palavra eggplant, que significa berinjela. Ao invés de você simplesmente fazer uma anotação, e eu não estou falando que você não deve anotar, eu vou te ensinar no próximo vídeo de como que você vai fazer anotações mais eficientes, tá? Mas ao invés de simplesmente anotar, você pode, por exemplo, pegar uma berinjela e colocar um post-it em cima dela e escrever eggplant. Ou você pode simplesmente quebrar a palavra no meio, egg significa ovo e plant significa planta. E na hora de você anotar, você coloca ovo mais planta, egg mais plant, igual a eggplant e desenha uma berinjela. E isso vai te ajudar a fazer essas associações mentais. Então eu vou te ensinar uma técnica agora que se chama familiarização. A familiarização ela é dividida em 3 passos e ela acontece de maneira tão rápida hoje em dia no meu raciocínio que ela já virou um comportamento. Todas as vezes que eu aprendo uma palavra nova é assim que eu associo e muitas vezes eu não preciso nem anotar. Eu uso a técnica de familiarização. Como funciona essa técnica? Vamos imaginar que você está aprendendo uma palavra nova que você nunca viu na sua vida. A palavra migraine. Migraine, que significa enxaqueca em inglês. Então o primeiro passo é eu olhar para essa palavra migraine e pensar o que ela me faz lembrar. Isso auditivamente. Em termos de som, com que palavra ela se parece? E ela pode se parecer com uma outra palavra em inglês ou ela pode se parecer também com uma outra palavra em português. Tanto faz a associação que você vai fazer. Pode ser português, pode ser inglês, mas o importante é que ela te lembre auditivamente. Então migraine, para mim, na minha imaginação, auditivamente parece muito com a palavra migração em português. E migração me lembra o quê? Passarinhos, mas para por aí. Aí eu vou procurar o que significa essa palavra. Migraine significa enxaqueca. Então eu crio aqui na minha tela mental uma imagem que possa unir essas duas coisas, migração de passarinhos com enxaqueca. Então a minha associação mental é, eu penso numa pessoa que tomou uma pancada na cabeça, sobe o galinho dela e em volta vários passarinhos. Não é assim que a gente vê nos desenhos? E aí eu associo manipulando a minha tela mental para lembrar dessa palavra. Então olha só, antes de você fazer uma anotação simples, você pode fazer esse comportamento da familiarização para que você lembre também na sua tela mental, porque vai ficar muito mais fácil acesso, né? Porque você está juntando memórias auditivas, você está juntando memória visual, você está adicionando
humor, por exemplo, porque é uma coisa engraçada nesse caso. Ou seja, você está adicionando caminhos neurológicos mais fortes para você lembrar dessa palavra. Então, toda vez que você pensa dessa maneira, fica mais fácil de você lembrar. Uma outra coisa também que vai te ajudar muito é quando você for aprender esses vocabulários, você também lembrar de colocá-los em frase. Ou seja, você vai colocá-los no contexto. Como eu usaria, por exemplo, a palavra eggplant numa frase? Então, eu vou lá no meu conceitinho básico de Lego Approach e faço uma frase usando o eggplant. I love eggplant. I want eggplant. I don't like eggplants. Então eu penso em 3, 4 frases diferentes em contexto onde eu posso inserir essa palavra nova. Isso também vai ajudar. Mas lembre-se que não é só fazer a anotação dessas frases, mas também exercitar os seus músculos. Falar essas frases em voz alta é muito importante para que você trabalhe também a oralidade desde o começo da sua aprendizagem. E isso é o que vai fazer bastante diferença. Eu vou te dar mais um exemplo para ficar bem clarinho para você como é que funciona a familiarização. Vamos imaginar que você tem que aprender aí a palavra toddler, que é uma palavra que nem tem muito significado em português pra gente, mas é uma idade da criança onde ela tem de 3 a 5 anos. Antes disso ela é um bebê, depois ela é um toddler e depois ela vira uma child, vira uma criança. Então a gente tem essa idade intermediária aí em inglês, toddler. Então eu quero aprender essa palavra e eu sei que é uma criança aí de 3 a 5 anos. Então a primeira coisa que eu vou procurar é alguma coisa que me lembre o som dessa palavra. Então toddler, para mim, na minha imaginação, se aproxima muito do som da palavra Todd. Todd, aquela marca famosa de achocolatado, não é verdade? E aí eu associo que crianças, na minha tela mental, eu faço uma visualização de uma criança de 3 a 5 anos tomando Todd com um bigodinho de Todd. Então essa associação, ela me traz um pouco de humor, ela traz um pouco do auditivo, ela traz o visual, então é mais fácil de eu lembrar dessa palavra. Lembrando, gente, que a familiarização, ela sempre acontece antes da anotação simples. Você pode anotar no caderninho depois, mas sempre faça o comportamento de trazer isso para a sua imaginação, adicionando quanto mais coisas, melhor na sua imaginação. Então, adicionando emoção, adicionando cores, movimento, adicionando coisas engraçadas, que isso vai facilitar bastante na hora de você tentar lembrar dessas palavras. E uma frase também, lembrando que a gente sempre tem que fazer frases, construir frases com essas palavras novas que a gente está aprendendo. Então, não só anotar, mas também falar. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Toddlers learn languages very fast. Toddlers learn languages very fast. Ou você pode falar, toddlers learn languages very intelligently. Toddlers learn languages very intelligently. E aí vai pensando aí no seu banco de dados quais outras frases você poderia fazer adicionando a palavra toddler.